Eu estou achando muito interessante eu estar nesse momento aqui. A gente já tinha combinado que essa abertura seria assim, e ao mesmo tempo eu estou finalizando o meu artigo do meu mestrado. E com ele eu estou tendo que estudar e ler muito, e também tive que retomar ao meu TCC de finalização de conclusão da minha faculdade de pedagogia. E isso me fez retomar algumas coisas, algumas lembranças, alguns momentos da minha vida, e que tem muito a ver com o que eu vou falar hoje para vocês também, o que eu tinha me organizado. E então, enfim, uma coisa foi levando a outra, e eu falei que interessante, é esse momento de eu de novo falar um pouco sobre esse assunto. Na verdade, eu estou falando tudo isso porque eu quero falar para vocês sobre o trabalho de autoconhecimento que vai ser feito esses dias. E que esse trabalho de autoconhecimento que vai ser feito esses dias foi um trabalho que me tocou profundamente, porque foi um trabalho que retomou um tanto a história da minha vida. E isso, para mim, está totalmente ligado à história da teia. Porque algumas pessoas já sabem um tanto dessa história, outras pessoas também não sabem, algumas sabem um pouco. Mas, na verdade, eu venho de uma família que sempre trabalhou, que eu me conheço por gente, com autoconhecimento e com a arte. No caso, em especial, meu pai era uma pessoa muito ligada, até hoje, ao teatro, e a minha mãe ao autoconhecimento. Foi militante também, fez passeata, foi política, apanhou, passou por tudo isso, mas depois foi para o lado do autoconhecimento. E o primeiro trabalho a primeira coisa, que inclusive foi o que fez com que ela saísse da militância política, foi um contato com um mestre chamado Mestre Gabriel, que distribuía no norte um chá chamado lá, de vegetal, ou então conhecido por muitos como ayahuasca, ou oasca. Na sequência disso, ela conheceu um outro mestre, que na verdade, fora o mestre Gabriel, o primeiro mestre que ela conheceu foi o Gurdjieff, um mestre também bastante interessante. E esse mestre trouxe algumas coisas bem importantes para a vida dela, das quais eu tenho muita memória da minha infância. Tanto em relação ao vegetal, porque esse mestre Gabriel, que é lá do norte, eles fizeram um grupo aqui, começaram a desenvolver alguns encontros, e eu era muito criança e participava desses encontros. Eu tinha por volta de 4 anos de idade. Esse grupo existe até hoje, ele foi se transformando, passando por diversos momentos. Eu participei desse grupo durante muitos anos, primeiro como criança, depois frequentei durante 11 anos. Hoje não sou mais uma pessoa do grupo, mas é um grupo para mim que eu respeito muito, tenho um amor assim bem especial por ele, porque tem muito a ver com a história da minha vida. O segundo mestre foi esse mestre, o Gurdjieff, e na sequência ela conheceu o Osho, com quem ela conheceu os trabalhos do rito primal, das técnicas de renascimento, e a gente morou na Índia durante um tempão. Assim, não anos, morei lá 6 meses, 7 meses, depois a gente veio para o Brasil, ela abriu uma comunidade aqui no Brasil com o meu tio, que era aqui nesse sítio. Essa comunidade funcionou por muitos anos, uns 6 anos aproximadamente, aqui nesse sítio. Diversas pessoas moraram aqui, diversas pessoas fizeram trabalhos terapêuticos. A minha mãe era uma das líderes desse trabalho terapêutico, que conduzia esse trabalho, eu morei aqui também. E paralelamente a isso, eu fazia teatro com o meu pai.
teatro com 8 anos de idade, teatro profissional. Antes disso, fazia algumas brincadeiras e fiz teatro durante muito tempo. Quando eu morei na Índia, lá eu estudei numa escola desse mestre, que era o Osho. E essa escola, ela era uma escola assim, ficava num terreno enorme, no fundo tinha uma casinha e um galpão. Quem eram os professores? Eram alguns discípulos que o Osho escolhia, porque ele achava que aquelas pessoas seriam interessantes, trabalhar com as crianças. E os pais das crianças, na verdade, esses pais que trabalhavam na comunidade, em prol da comunidade, os filhos tinham direito a estudar nessa escola. E eu fui estudar nessa escola com os meus irmãos. E era uma escola onde tinha gente do mundo inteiro que falava línguas português, alemão, francês, italiano. E os professores também falavam diversas línguas, porque eram pessoas de diversos lugares do mundo. E a gente se entendia. E eu nunca tinha tido aula de inglês. E ficava lá com esses professores, a gente passava o dia. Tinha aula todos os dias, não tinha final de semana, era de segunda a segunda. A gente ficava lá uma boa parte do tempo, mas em alguns momentos a gente ia para um clube, na piscina, e era tudo junto com esses professores. E o que ligava o processo, o que criava a relação entre os alunos e entre as pessoas e entre os professores, era a arte. Porque lá a gente fazia teatro como o eixo principal. Normalmente eram escolhidas peças para a gente interpretar, encenar de domínio público, que todo mundo que trabalha, todas as crianças conheciam, né, era conhecida por todos, então não importava a língua, mas todo mundo sabia que era o Peter Pan, quem que era a Alice, né, e assim a gente conseguia montar essas peças, cada um falando a sua língua, eu não sei muito bem, mas naquela época dava certo. É uma linguagem universal. E a gente tocava as músicas, eu aprendi a tocar xilofone, tocava com chocalho, interpretava, e a gente fazia os figurinos. Era um momento assim bem especial. E além disso, aprendi a fazer vela, tocar flauta, tocar piano. E a única coisa que eu não tinha era aula em sala de aula mesmo. Não existia esse momento. E o que eu podia era, se eu quisesse que algum professor me desse alguma atenção específica de algum conteúdo, eu chamava qualquer um deles que eu quisesse, e ia lá para um canto, umas almofadas, e perguntava, e eles davam um jeito de me ensinar aquilo que eu estava querendo aprender. Tinha marcenaria, a gente que produzia, eu fiquei um tempão fazendo um chinelinho japonês, foi dificílimo, não consegui pegar a medida no pé, cortar aqueles toquinhos, fazer as giras trançadas, fiz uma faca, fiz uma espada, e era muito trabalhoso, com muito cálculo, mas era muito legal. Quando eu voltei para o Brasil, como a gente ficou no contraturno da escola, eu voltei para a escola, mas estava no meio do ano, na verdade, e para eu poder estudar, minha mãe, eu sempre estudei em colégio público, tive muita dificuldade, minha mãe procurou muito e não conseguia, até que chegou no colégio, falou, se eles tirarem 10 em tudo bem, porque eles têm que fazer, a média era 5, se a gente tirasse 10, a gente estudava aquele semestre e passava de ano para o seguinte, senão a gente repetia e faria novamente. Como o mais importante para minha mãe era a gente estar vinculado, né, a crianças, essas coisas todas, ela falou, legal, tudo bem. Só que foi muito interessante, porque eu já estava no fundamental, eu e meu irmão, e a gente foi muito bem na escola. E a gente conseguiu tirar o tal dos 10, eu tirei um 9 lá, fiquei de recuperação em estudos sociais, e aí na recuperação eu consegui a minha nota lá e passamos de ano. E eu, naquela idade, ainda bem nova, eu falei, caramba, eu fiquei um tempão, minha escola foi super legal, eu chorei muito quando a gente veio embora de volta. Foi bem triste, assim, eu estava bem feliz de rever meus familiares, meu pai, meu avô, a quem eu era muito ligada, mas muito triste de sair daquele lugar, que eu tinha criado uns vínculos assim, bem importantes. Mas aí cheguei aqui e deu tudo certo, assim, eu consegui aprender e dar conta dos conteúdos, e isso foi muito marcante para mim. Por que a escola tem que ser chata se a minha escola era tão legal e eu aprendi e eu dei conta? Né? E com isso, eu assim, mesmo na minha adolescência, eu tinha um pouco um sonho de montar uma escola meio parecida. Só que não era um sonho assim, exato, porque eu não conseguia nem imaginar isso aqui no Brasil. Mas de alguma forma, assim, eu achava isso interessante. Era um desejo, eu conversava um pouco sobre isso com a minha mãe em alguns momentos. E aí fiquei adulta, fiz teatro,
continuei dando aula de teatro. Quando me separei do pai do Lucas, eu estava com 23 anos, ele estava com 3 anos, eu tinha com ele uma empresa de uma outra coisa, estava fazendo faculdade de desenho industrial, na área de programação visual, fazia teatro, tinha casa com a equipe do Serrone, que é um super cenógrafo, as pessoas que não conhecem, com a Telumier, que ficaram lá e a gente desenvolveu um trabalho maravilhoso e que eu usei muito disso, do que eu fazia na faculdade e do que eu aprendi com eles também nessas produções, e eu precisava arrumar um trabalho novo, e aí eu resolvi começar a dar aula de teatro para crianças. E aí, nesse período, a Rosa era casada com meu pai, na verdade essa fase estava numa fase meio de separação já do meu pai, então ela vinha pouco para São Paulo, nos finais de semana ele morava em Santos, e essa peça que eu fazia era com ele, tinha minhas irmãs, e comecei a namorar e me casei depois com um cara que tinha 2 filhas, chamado João, que é o pai da minha filha Thaís. E eu resolvi então, como eu ficava muito com as minhas irmãs, eu curtia muito essa coisa de criança, era uma coisa que me motivava muito, falei, vamos começar a dar aula de teatro para criança. Montei o primeiro curso lá no Espaço Sol Lua, da minha mãe, e comecei a desenvolver esse trabalho de curso de teatro. Dei curso lá, abri um outro espaço, comecei a dar aula em escolas e fui assim, muito focando nesse trabalho mesmo. E isso foi aumentando, tendo turmas, enfim. Até que eu comecei a ter alguns pais começando a questionar, porque nesse curso, como que a gente trabalhava? Tinha uma peça, eu era a única professora, e essa peça era um projeto, né, um produto, e a gente então começava a investigar e produzir tudo para esse produto, em função desse produto. As coreografias, os cenários, figurinos, estudar quem tinha escrito o texto, da onde ele vinha, por que era desse jeito, fazer as leituras, as marcações, elaborar e produzir a cenografia também, até chegar o dia da apresentação teatral, que era feita para os pais e convidados. E antes da apresentação teatral, eu ficava falando sobre o processo de cada criança. Era um momento assim que os pais gostavam muito disso. Eu ficava falando o que eu tinha visto como de crescimento em cada um dos alunos, né? E aí os pais começaram a dizer, dar um feedback de que os alunos estavam a cada dia tendo condição de aprender na escola melhor, tinham facilitado, tinha melhorado as relações deles, e o que eu estava fazendo, por que eu fazia isso, e eu falei, eu não sei, né? E aí resolvi fazer pedagogia para saber o que eu estava fazendo, por que eu tinha feito isso. Na faculdade de pedagogia, eu já tinha começado, como eu falei, eu tinha aquele sonho da escola, e aí na faculdade de pedagogia eu falei, isso, eu vou abrir aquela tal daquela escola. Mas eu vou abrir essa tal dessa escola, né, que tem esse jeito de curso de teatro, né, que eu posso unir o que eu vivi na Índia com essa coisa do curso de teatro, mas que eu trabalho porque no Brasil não dá para ter conteúdo, não dá para um monte de coisa, eu preciso organizar isso de um outro jeito. E aí nessa época eu trabalhava e dava aula numa escola que a minha filha estudava, e que tinha uma coordenadora, que era Elaine Naldi, que era uma pessoa que eu gostava muito, com a Elaine. Topa abrir uma escola comigo? Uma escola com essa cara? E ela era uma pessoa assim, muito entusiasmada, principalmente com essa coisa da arte. Na hora ela falou, eu topo, e é isso, vamos fazer essa escola. E aí também tinha a Rosa, que morava nessa época em Santos, e que durante, não nesse período, mas uma época ela era professora. E sempre que eu ia para Santos, tinha umas escolas que a gente passava ali, que eu falava, ia ser legal ter uma escola aqui. Era uma coisa, uma brincadeira, que a gente numa rua de trás, ali de onde ela morava, a gente comentava isso. Quando me veio essa ideia, eu falei, é isso que eu quero? Eu fui lá para a Rosa, é isso, agora é de verdade, toma, né, vamos abrir essa escola, tem esse projeto e tal. E comecei a alinhavar, e que, na verdade, esse projeto acabou se tornando meu TCC, né, que é uma coisa bastante importante, que foi apresentado no ano de 2005, a TEIA em junho de 2005, e a TEIA foi inaugurada em setembro. A gente passou depois o mês de julho direto, depois porque existia uma ideia, enquanto um TCC, uma proposta, um eixo orientador, mas não
real, né, de como seria exatamente isso feito dentro dos horários, em qual faixa etária, como que teria dinheiro para isso, aonde que veria. A gente ficou quebrando a cabeça, então, no mês de julho, para poder fazer isso. Eu quero só ler um trechinho disso para vocês, que esses dias eu estive lendo e achei bem interessante, porque isso foi escrito em 2005. O teatro da educação. Desta forma, é o final, tá? Isso já é o finalzinho. Desta forma, a ideia da escola TEIA Multicultural será um estabelecimento orientado à educação básica, educação infantil e ensino fundamental, oferecendo ensino formal para crianças e adolescentes maiores de 2 anos, com base nos 4 pilares da educação, expostas no relatório de Edgar Faul da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, enviado à Unesco. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a viver junto, aprender a ser. Tendo como missão fornecer elementos para a formação de indivíduos autônomos para atuar em um mundo globalizado e plural. Para tanto, penso em colocar em prática, principalmente na forma de dramatização, a partir dos meus estudos e minha vivência, com todas as artes funcionando como auxiliares desse processo, tendo como resultado o caminho do autoconhecimento, proporcionando a transformação da própria vida, trazendo sentimentos de bem-estar, equilíbrio e satisfação. Com essa proposta, sustento, então, que o encorajamento de uma atividade criativa é um dos pontos necessários do desenvolvimento pleno e balanceado da personalidade para a realização pessoal e profissional do cidadão nos próximos anos. Nessa escola, a arte será o modo de educar, não tanto quanto matéria de ensino, mas como método de aprendizado de toda e qualquer matéria. Para alcançar esses objetivos, a Escola TEIA Multicultural investirá na formação continuada de uma equipe de professores. Começamos a pensar em uma proposta pedagógica quando questionamos o que está acontecendo realmente com a nossa escola. Que lugar de aprendizagem é este? O que um espaço escolar deveria privilegiar realmente? Tantas reflexões sobre reformulações da escola e muitos alunos continuam desmotivados e não aprendendo o que a escola propõe. Então, eu achei muito legal ver isso, porque já era uma ideia, né, bem da origem da TEIA mesmo. Depois, algum dia, se alguém quiser dar uma folhada e ver mais algumas coisas, tem algumas coisas que eu acho que tem muito, retratam bastante a TEIA. Mas, isso, para mim, é bem marcante, porque a gente criou esse espaço que hoje é a TEIA, e que tem a ver um tanto mesmo com a minha história de vida, que é o autoconhecimento e a arte dentro desse trabalho, e que em nenhum momento eu sinto que eu deixei de me desconectar com esses 2 eixos que são 2 eixos internos meus, da minha vida mesmo, são as minhas buscas, né, a arte e o autoconhecimento. E nesse processo, né, sempre busquei, desde o início, alimentar a esse grupo que começou com 7, na verdade com menos, no início éramos eu, a Rosa, a Elaine, tinha uma professora contratada para a turma 1, depois contratamos uma outra para a turma 2, eu dava aula para a turma 4, dava aula de teatro, fazia o projeto Conviver, e fazia parte de coordenação no fundamental. Enfim, a gente fazia várias coisas. A Rosa cuidava da turma 2 e de toda a parte administrativa da escola. E tinha só mais uma secretária, acho que era basicamente essas pessoas, né, Rô? E aí tinha mais o Chico, que era professor, e mais a Marisa, de dança circular, o Sérgio, de jogos e brincadeiras. Só, né? O resto a gente se virava para dar todas as outras matérias. Então, assim, no início era bem fácil, né? Levar essa coisa do autoconhecimento, está tudo bem, né? Depois o negócio começou a complicar um pouco, começou a ter mais gente, mais alunos, mais professores. A gente foi? O Jô, eu entrei e já estava. Não, o Jô começou. 2007. O Jô foi 2007. O Jô entrou depois, na verdade, do padrasto, que foi trabalhar junto e oferecer um apoio pra gente, mas originalmente eram essas pessoas só. E esse trabalho de autoconhecimento e
de formação na relação com o autoconhecimento. E eu sempre procurei trazer tudo que eu fui aprendendo. Continuei durante um tempo, agora faz bastante tempo que eu não faço teatro, mas continuei fazendo, continuei dando aula, fui deixando as coisas aos poucos, fazendo formação em autoconhecimento e fazendo depois outras formações, fazer a neurociência, para sempre ter formas de trazer uma formação aqui para dentro, né? Que eu sinto que é esse, estava conversando isso com a Camila hoje, eu sinto que particularmente essa é a minha função dentro da TEIA, na verdade, é buscar, né, fortalecimento fora e trazer para cá, né? E ao mesmo tempo, porque a Camila estava me perguntando de como é levar isso para fora, né? E eu sinto que tem bastante gente para levar isso para fora, né? Eu acho que é um caminho, e cada dia mais eu estou me sentindo assim bem feliz de ver pessoas daqui de dentro que eu considero pessoas formadas que têm total condição de levar esse trabalho, né? Que eu sinto que eu posso fazer isso, mas não é esse o meu trabalho principal. O meu trabalho, eu acho que é alimentar esse grupo